conhecendo o município de Magé para concurso. O município de Magé tem a origem do povoado por colonos portugueses, que foi fundado em 1565 e chamava de Magé-Mirim. Possuía os principais portos das regiões onde navios negreiros descarregavam os escravos. E foi criada freguesia e o conselho de designação atual. A vila ela foi elevada em 1857, durante a monarquia, que foi criado o Baronato de Magé, e foi elevado o Viscondado. Durante a monarquia foi criado o Baronato de Magé, e com a denominação de Magé com alvará, foi elevado à categoria de vila com a denominação de Magé. E o território foi constituído por terras que foram desmembradas do município de Santana de Macacu e da cidade do Rio de Janeiro, ilhas de pequenos arquipélagos de Paquetá, e eram constituídos por distritos. Quais são os 5 distritos do município? Os 5 distritos são Magé, Guapimirim, Suruí, Inhomirim, Guia de Pacobaíba. E a condição da cidade, denominação de Magé, foram criados o distrito de Inhomirim e o Santo Aleixo, anexado ao município de Magé. O município aparece constituído de 6 distritos. E a lei estadual desmembrou o município de Magé e que foi elevado até a categoria do município, que foi o distrito de Guapimirim. Magé desempenhou um papel fundamental na área econômica do Brasil colonial, do Império, e que pertence ao Rio de Janeiro. A localização de Magé fica na Baixada Fluminense e é um município que integra a região metropolitana. É um dos primeiros municípios brasileiros que foi surgido após o descobrimento do Brasil em 1500 e originou de povoado sob o nome de Magé-Mirim. Foi fundado no período da colonização do Brasil por colonos portugueses, com desenvolvimento em extensões de terras da categoria de freguesia, passou a ser conhecido como vila, que permanece até os dias de hoje. No início do povoado, muitos navios negreiros descartavam os escravos e tinha para que ser vendido, que buscava iguarias e levavam no seu retorno. Durante essa monarquia foi chamado de Baronato de Magé e foi elevado ao título de Viscondado. A presença de muitas igrejas centenárias testemunharam o momento de influência de Magé no cenário da história do Brasil. O território da Baixada Fluminense é um setor industrial do estado do Rio, que é uma porta de entrada da região serrana, um clima europeu, Petrópolis, Teresópolis, Friburgo e cidades vizinhas. Magé é um caminho que sofre influências em sua localização. A generosidade de Magé, um dos mais antigos municípios que contém cachoeiras, montanhas, manguezais, rios, vales, Mata Atlântica. Magé atua como sede administrativa dos distritos de Santo Aleixo, Rio do Ouro, Guia de Pacobaíba, Praia de Maná, Suruí, Vila de Inhomirim, que é Piabetá, Pau Grande, Fragoso e Raiz da Serra. Possui inúmeros atrativos naturais com um ponto turístico e histórico. A história de Magé, o desbravamento da região de Magé nos primeiros tempos da colonial do Brasil. Após a expulsão dos franceses do Rio de Janeiro, Simão da Mota é agraciado como Mendissá, a Seis Maria, e edifica sua moradia no Morro da Piedade. Próximo e existe o porto e aos poucos quilômetros da atual sede municipal. Simão da Mota, com outros portugueses e inúmeros escravos, transferiu para Magé-Mirim, onde originou hoje a cidade de Magé. Vivia na região índios de tribo de Tamoios, dos quais não restava vestígio. O povo foi elevado à categoria de freguesia e também desenvolveu a localidade Nossa Senhora da Guia de Pacobaíba, que foi conhecido como freguesia. Devido aos esforços dos colonizadores e fertilidade do solo de Guapimirim, Magé-Mirim e Guia de Pacobaíba, gozaram das situações invejáveis do período colonial. O elemento negro, introduzido em grande número, contribuiu para o desenvolvimento da agricultura e a elevação do nível econômico. Obteve a sua emancipação
em 7 de junho, a instalação em 12 de junho do mesmo ano em território de terra desmembrado do município de Santana de Macacu e da cidade do Rio de Janeiro, e das ilhas também do arquipélago de Paquetá, que é Baía do Guanabara. No ano de localidade baronato, elevado ao viscondato, foi atribuído fórum de cidade, para que avaliasse a importância do município no Segundo Império, construído em terras da primeira estrada de ferro da América do Sul. A estrada de ferro de Mauá, depois ligava ao Príncipe Grão-Pará e as localidades da Guia do Copaíba de Fragoso, numa extensão de 14,5 km. Como houve a abolição de escravidão, houve o êxodo dos antigos escravos, que teve uma terrível crise econômica. Os aliados à insalubridade da região fez com que desaparecessem as grandes plantações. O abandono das terras provocou a obstrução dos rios e cortaram toda a baixada do território, alegando. Daí originou o graçamento de malária e reduziu a população local e paralisou de várias cidades ao desenvolvimento econômico. A localização trouxe novo surto de desenvolvimento e implantação de indústrias têxteis, e Guapimirim é o terceiro distrito de Magé. Adquire sua autonomia com redução expressiva do território. Foi criado por alvará e freguesia de Magé Vila por ordem de vice-rei Dom Luís de Vasconcelos de Souza. Foi elevado à cabeça da corte, o baronato, viscondato e finalmente elevado à categoria. Magé, acertadamente como portal da glória, deram-se as grandes penetrações que desbravaram o estado de Minas Gerais e o interior do Rio de Janeiro, do Brasil, através dos 5 caminhos para Gerais e o interior. Os das Garcia Paz, Pilar, na época pertencia a Magé, Bernardo Soaro de Proença, a abertura do Caminho Novo de Minas Gerais, iniciava em Umirim, até a picada já existente do secretário. Petrópolis possuía a comunicação com o rio Paraíba, e de Custódio Ferreira Leite, barão de Aiuruca, e havia assinado o contrato construído o caminho ligando Porto da Piedade e o Mar da Espanha, de Minas Gerais. O caminho ficou conhecido como Caminho Aiuruoca e o Félix de Madeira, que passou a terras de Magéense. E foi criada a freguesia de Magepe, vila por ordem do vice-rei Dom Luís de Vasconcelos de Souza, elevada à cabeça da corte, baronato, e finalmente elevada à categoria de viscondato. Simão da Mota, tendo recebido doações de umas 6 Marias, edificou sua moradia localizada no Morro de Piedade. E a poucos quilômetros do local, a sede de Magé iniciou a exploração das terras que lhe foram doadas. Os primeiros habitantes foram os índios da tribo Timbiras. Essa terra foram cultivados por portugueses e inúmeros escravos que Simão da Mota trouxe. Simão da Mota ali se demorou alguns anos, transferiu para a localidade de Magé-Pemirim, que hoje é Magé. Essa localidade de Pacobaíba, denominada Nossa Senhora da Guia de Pacobaíba, Guia de Pacobaíba, essa localidade receberam a denominação de freguesia. Graças aos esforços dos colonizadores, a contribuição dos escravos, a localidade gozaram de inevitáveis e invejáveis do período colonial. Ocorreu toda a zona de agrícola do país, com o advento de Lei Áurea. Magé teve uma fase de declínio. Sofreu colapso na economia e o município foi recuperando sua economia aos poucos. O primeiro distrito de Magé, a cidade de Magé, com seus 446 anos de fundação, guarda os vestígios do passado de glória. 154 anos de duras, heróicas lutas, onde foram tantas marcadas por incertezas e unas de emancipação de política administrativa que chegou aos tempos atuais. Passou o beato de José de Anchieta, registrado na cidade de Presença, vive na história desse país. E a passagem origina da adoção de beatos como os padroeiros de Magé. Magé teve um início muito promissor, passando por urnas Estragnagão, que pendurou em 1740 e retornou ao desenvolvimento. Dom Luís Vasconcelos, vice-rei, elevou a cidade
de vila e a criação de igreja matriz, de uma cadeia e do Pelourinho, e passou a ser oficializada como cidade e a vitória dos republicanos. Magé tem o significado de Tupi-Guarani, morada do príncipe, que foi marcado por ascensões e quedas. A localidade ganhou o título de vila e escolheu como data o dia da morte de José de Anchieta. Durante anos, daquele deixou marcado do solo magéense. Magé galgava o degrau em gloriosa história que conhece Magé de um passado ainda presente que pode ser apalpado para cada visitante. Cercado pelo passado, a história se confunde com os dias atuais. Magé deliberou o vice-rei Luís Vasconcelos de Souza criar uma vila no lugar. E havia então um arraial em casas térreas e sobrados fundados pela matriz, habitado por suficiente número de negociantes e a felicidade pública, promovendo a civilidade do povo do distrito. O fundador da cidade, Cristóvão de Barros, citado por alguns autores como Cristóvão de Barros Cardoso, era filho de Antônio Cardoso de Barros, que promove a fazenda a tempo do primeiro governador-geral do Brasil, Tomé de Souza, que é da capitania de Piauí. Cristóvão de Barros acompanhou Mendes Sá no Rio de Janeiro e substituiu por Salvador Corrêa de Sá. Organizou a expedição contra os índios Tamoio, conseguindo impor severa derrota a Cabo Frio. Guerreou com o sucesso Tupinambás, elevou os grandes migrações em direção ao norte do país. Instalou um engenho de açúcar em Magé, combatendo os índios do Boipeba, erigindo forte a povoação do rio Contiquimba. Organizou uma forte expedição contra os indígenas de Sergipe, a fazenda do Brasil na época da União da Coroa Ibérica, e o exercido, que era pelo governo provisório da colônia, que é o bispo da Bahia. Lago da Matriz começa nas terras que foram doadas por Dona Joana de Barros. Em sua fazenda, a construção da igreja deu início em 1747 e foi aberta em 1750. O período de altares laterais, pintados na parede de pedra e cal, e se pode observar os restos dessa pintura. Acontece a conclusão da torre e colocação de 3 sinos, passa por Mestre Valcantes, da sua escola de artes, o altar-mor e 2 altares laterais conservaram a marca deste tempo áureo da corte do vice-dom Luís de Vasconcelos e proclama a categoria de vila. O Lago da Matriz é um palco de inúmeros acontecimentos históricos, proclamação da cidade e doloroso episódio de revolta das forças do Marechal Saldanha e Floriano Peixoto. Construção religiosa erudita denotando o extremo formal na composição das fachadas, rigorosas quadradas, ganha sentido de verticalidade no mercado da torre, dos cunhais coroados por pináculos. Os 3 vão centrais na fachada, encontra exemplo semelhante a São Nicolau de Suruí e altamente da janela central causa movimento em toda a fachada. O elemento decorativo de gesto clássico altera com decoração do rococó em torno dos envasaduras de cantaria e frontão recortado. Apesar de sua simplicidade em relação ao frontado, denunciou a mesma preocupação formal com marcações de cunhais, cimalhas e envasaduras e cantarias. A Igreja de Nossa Senhora de Piedade tem o programa elaborado pela Igreja. A matriz é constituído um monumento do barroco recôncavo, tombado pelo Patrimônio Histórico Estadual e restaurado pela comunidade católica através do projeto. Foi entregue para o uso de comunidade. A festa da padroeira de Magé, de Nossa Senhora da Piedade, e resgatado da história do seu monumento, parte integrante do acervo cultural do Estado. O Poço Bento, na virada do século, a cidade de Magé, completou 447 anos de idade. A mais antiga do território fluminense, conserva em sua memória a história de registros valiosos sobre os tempos da colonização e do Império, tem sido um dos pontos terminais do Caminho das Pedras. Estradas entre o Rio de Janeiro e Minas Gerais, aberta pelo desbravador Bernardo de Proença e de ser mantida em sua orla marítima, o porto mais movimentado do Brasil colônia, onde escoavam para Portugal e arrecadados de Minas Gerais, e também atracavam em embarcações viúdas do Rio de Janeiro, trazendo passageiro para a cidade de Teresópolis e com distrito a Minas Gerais, a ter sido escolhida como ponto de partida para a primeira estrada de ferro construída no Brasil. Um dos trechos
ligando a localidade ao pé da Serra da Estrela em direção a Petrópolis, além de outras, o Barão de Mauá. As versões sobre ele contam que o missionário aportou da Praia de Piedade e encontrou um pouco de água imprópria para o consumo e transformou a água potável e de um simples cajado. E relata que assevera o padre perfurou com um bordão a terra dura como pedra, castigada por forte seca e de pequeno buraco. Começou a brotar água pura e cristalina e continua acontecendo. A notícia do milagre espalhou e a partir daí o poço passou a ser recebido com um grande número de romeiros vindo de lugares em busca de cura. Na terra, os padres jesuítas construíram uma ermidade junto ao Morro da Piedade, transformou mais cidade e santuário de Nossa Senhora da Piedade, e o povoamento começou quando os portugueses da Mota recebeu Estácio de Sá, sobrinho de Mendes Sá, o terceiro governador-geral do Brasil e comandante das forças portuguesas que lutavam para expulsar os franceses da Baía de Guanabara. Uma sesmaria da terra ao longo das águas braças pela terra adentro era uma medida de quem com um rimento equivalente. O motivo da doação foi relevante ao serviço prestado pela defesa do Rio de Janeiro contra os franceses e mudou para a terra que receberam, levando mulheres e filhos e muitos escravos. Escolheu o local de moradia de vizinhança, o Morro da Piedade, construiu casas. Foi um outro português de Barros, acabou ganhando prestígio no fundador da cidade e lutando pelo valoroso empenho contra os franceses que tentavam se apossar do Rio de Janeiro. E foi recompensado com 2 sesmarias também em Magé, sendo ativo e empreendedor. Cristóvão instalou suas terras no engenho de cana-de-açúcar e tornou produtivo, que chegou a ser considerado como o mais importante do Brasil. O fato da região passou a ter um desenvolvimento acelerado e determinou concessão por parte dos portugueses de novas sesmarias para absorver o crescimento. Por esse motivo, a difusão do nome Magé em todo o território, Cristóvão de Barros passou a ser considerado de fato como o maior responsável e iniciar a ocupação da terra do município.